Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, todos que nos assistem pela TV Câmara, eu queria cumprimentar a todos que nos ouvem também pela internet, abraçar todos os brasileiros e brasileiras que nos assistem nesse momento. Subo a essa tribuna, senhor presidente, poucos dias após termos comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, momento em que a presidente Dilma anunciou uma série de importantes medidas voltadas à questão ambiental e no dia em que iniciamos aqui no Brasil o maior evento mundial sobre meio ambiente desde o começo do século, a Rio+20. É um momento histórico o que estamos vivenciando, uma chance única de consolidarmos os avanços de décadas na construção do desenvolvimento sustentável e de lançarmos as bases de um mundo melhor para a nossa e para as futuras gerações. Um mundo em que o bem-estar seja fruto de uma base material suficiente para todos os habitantes deste planeta, sem distinção, em um meio ambiente limpo e saudável que possa ser desfrutado por nós, por nossos filhos, netos e por toda a nossa descendência. Neste momento, a cidade do Rio de Janeiro já recebe representantes da ONU, delegações internacionais, parlamentares, membros da comunidade científica, representantes do setor privado, da sociedade civil, militantes ambientalistas e ONGs do mundo inteiro. Foi uma longa caminhada que nos trouxe até aqui. Em primeiro lugar, é importante lembrar que há 40 anos, na cidade de Estocolmo, realizava-se a primeira conferência de meio ambiente num clima de guerra fria, de enfrentamento entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. De um clima de desconfiança causado pela percepção dos países mais pobres de que a agenda ambiental poderia ser uma armadilha que levaria ao congelamento do desenvolvimento, evoluímos para uma concepção de desenvolvimento econômico, para uma concepção de desenvolvimento econômico que deveria incluir o combate à pobreza, a promoção da democracia, a proteção do meio ambiente e o compromisso ético com as futuras gerações. Estocolmo foi um marco não só pela criação do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mas também por lançar as bases para o fortalecimento do debate ambiental a partir do engajamento da opinião pública e da criação de políticas públicas de meio ambiente na maioria dos países do planeta. Nas décadas seguintes, o debate ecológico assumiu o status de assunto-chave na agenda global e a consciência ambiental se expandiu a partir da percepção dos limites da exploração econômica da natureza e da apreensão generalizada em torno da ameaça à biodiversidade mundial, amadurecendo as bases para a realização da segunda conferência, a Rio+92. No mesmo diapasão, cresceu o interesse da academia pelas questões ambientais, impulsionada por estudos da ONU e de organismos como o Banco Mundial e a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e surgiu uma nova atitude do empresariado preocupado com os custos ambientais e convencido da necessidade de aliar o desenvolvimento ao meio ambiente. Por seu turno, senhor presidente, a sociedade civil organizada se fortaleceu, mobilizando multidões em todos os cantos do planeta, e passou a ter voz ativa na área nacional e internacional. Tudo isso ajudou a concepção e polarização do relatório Nosso Futuro Comum, resultado de cerca de 4 anos de trabalho da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, instituída em 1983 pela Assembleia Geral da ONU. Publicado com este nome, ofereceu alternativas e apontou caminhos viáveis que não excluem o desenvolvimento dos pobres e o questionamento dos padrões de desenvolvimento e consumo dos países mais ricos. Enfocando o meio ambiente no contexto do desenvolvimento,
o relatório vai estabelecer a base conceitual para a Rio 92 ou Cúpula dos Povos, qual seja o desenvolvimento sustentável. A partir desse marco teórico, a Rio 92 vai criar a Agenda 21, estabelecer um acordo básico sobre florestas e assinar a importante Convenção da Biodiversidade. É assim que, na virada do milênio, o desenvolvimento sustentável se afirma como um novo paradigma para a humanidade, sendo escolhido pela ONU como um dos 8 objetivos do milênio e passando a integrar a agenda dos principais organismos da ONU de praticamente todas as nações. Deputado Zé Geraldo, é com este acúmulo de 40 anos que chegamos a Rio+20, a terceira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, com a temática da economia verde no contexto da erradicação da pobreza e o papel da governança para o desenvolvimento sustentável, abordando as principais questões colocadas nos seus documentos preparatórios. Não tenho aqui, deputada Roseli do PV do Paraná, Roseli Ferreira, não tenho aqui a pretensão de antecipar os debates sobre a economia verde, que acontecerão durante a Rio+20. Quero apenas me referir às análises que os documentos preparatórios à conferência fazem a respeito da economia verde e suas perspectivas, numa tentativa de contribuir para o debate e para a disseminação das ideias. Começo com o relatório do PNUMA, intitulado Rumo à Economia Verde, Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável e a Erradicação da Pobreza, uma síntese para os tomadores de decisão. O relatório representa argumentos econômicos e sociais convincentes sobre o investimento de 2% do PIB mundial, cerca de 1,3 trilhão de dólares, para tornar verdes os 10 setores estratégicos da economia: agricultura, edificações, energia, pesca, silvicultura, indústria, turismo, transporte, água e gestão de resíduos sólidos e líquidos, o que daria início à transição para a economia de baixo carbono e de eficiência no uso dos recursos entre o momento atual e 2050. Quero dizer, deputado Noé, segundo o relatório sobre um panorama da economia verde, o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental não são incompatíveis. Ao contrário, uma economia verde criaria empregos e progressos econômicos ao mesmo tempo em que evitaria consideráveis riscos, como os efeitos da mudança climática, maior escassez de água e perda de serviços ecossistêmicos. Tornar a economia verde não geraria apenas crescimento e renda em capital natural, mas também produziria maior crescimento do PIB e do PIB per capita. De acordo com as simulações do relatório, um cenário de investimento verde atingiria taxas de crescimento anual mais altas que o cenário habitual dos negócios atuais, em um espaço de tempo de 5 a 10 anos. Tal crescimento econômico, senhor presidente, teria a característica de ser significativamente menos impactante ao meio ambiente, reduzindo a pegada ecológica global, ou seja, o território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza, em média, para se sustentar. Com o investimento verde planejado, poderemos reduzir as emissões de CO2 relativas à energia em cerca de 1/3 até 2050, deputado Pedro Crisal, em comparação aos níveis atuais. Quanto ao aspecto social, a economia verde irá contribuir para diminuir a pobreza, por haver um elo inseparável entre a diminuição da pobreza e a gestão racional dos recursos naturais. Permite uma parte, deputado. A economia verde, modelada no relatório, valoriza e investe em capital natural 1/4 dos investimentos verdes, 0,5% do PIB mundial, 325 bilhões de dólares seriam alocados em setores do capital natural, como silvicultura, agricultura, água. Na indústria florestal, o valor agregado estaria aumentado em cerca de 20% em 2050, em comparação com o cenário atual de negócios. Conceda a parte, deputada. Apenas e muito rapidamente para parabenizá-lo pelo pronunciamento. Deputado Márcio Macedo, biólogo, professor, pai, esposo e sobretudo, um deputado ativo e que vem a trazer grandiosidade na defesa ambiental para esta casa. Não é fácil defender o meio ambiente desta casa, deputado. E o senhor veio com
o seu mestrado lhe capacita e o senhor chega com essa missão. Parabéns pelo pronunciamento e, mais do que pelo pronunciamento, parabéns pela postura que tem essa casa, parabéns pelas bandeiras que defende à frente, dentro da frente ambientalista ou na comissão de meio ambiente. O senhor traz muita grandiosidade e traz para esta casa as defesas que têm que ser feitas. Parabéns. Muito obrigado, deputado. Deputado Márcio, se Vossa Excelência me conceder uma parte de 30 segundos, não poderia deixar desse momento histórico lhe cumprimentar na coincidência da véspera da Rio+20, da coincidência de um bom debate sobre o Código Florestal, da posição da presidenta Dilma, nesse momento histórico e da sua militância na área ambiental, do seu comprometimento com esta trajetória que é o futuro do Brasil, que é transformar esse Brasil em referência mundial. E olha a coincidência nesse momento. Daqui 5 minutos, juntamente com o deputado Inocêncio de Oliveira, estaremos lançando o livro aqui ao lado, no Conselho de Altos Estudos, que é um privilégio, no Conselho de Altos Estudos, sobre energia limpa, energias renováveis. Essa é uma riqueza que o Brasil tem e nós vamos transformar isso em texto, em livro, com um bom coquetel agora aqui ao lado no Salão Verde. Por isso, parabéns, Márcio, parabéns pelo seu comprometimento nesta luta estratégica do futuro do Brasil. Obrigado, Pedro, estarei lá também. Senhor de parte, deputado. Pois não, Márcio. deputado. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento e dizer que realmente nesta Rio+20 nós ainda teremos um compromisso muito maior de buscar as alternativas para uma sociedade planetária que cresce cada vez mais. Nas últimas décadas nós crescemos mais de 2 bilhões de habitantes no planeta. E, naturalmente, que todo cidadão, na medida que melhora a sua economia, consome mais. Então como nós vamos conciliar, consumo, qualidade de vida, sustentabilidade do planeta? Eu acredito que este é o momento que nós vivemos nessa encruzilhada, que todos nós queremos consumir mais, queremos viver melhor, mas nós entendemos que o planeta não aguenta mais esse modelo de desenvolvimento. Então eu acredito que a Rio+20 precisa aprofundar esse debate muito mais do que foi feito na Eco 92. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Zé Geraldo. Quanto à segurança alimentar, investimentos em agricultura verde de ordem de 100 a 300 bilhões de dólares por ano de 2010 a 2050 conduzirão ao longo do tempo ao aumento da qualidade do solo e ao crescimento da produção global das principais culturas, representando uma melhora de 10% acima do que é possível com estratégias atuais de investimentos. O aumento da eficiência da agricultura e nos setores industrial e urbano reduziria a demanda de água em cerca de 1/5 até 2050, em comparação com as tendências projetadas, reduzindo a pressão sobre o lençol freático e a água superficial num curto e longo prazos. Para o relatório PNUMA, priorizar investimentos e gastos governamentais em áreas que estimulam o esverdeamento dos setores econômicos é um ponto crítico. Nesse contexto, corrigir subsídios onerosos e prejudiciais em todos os setores abriria espaço fiscal e liberaria recursos para a transição para a economia verde. É essencial o uso de ferramentas como impostos, incentivos fiscais e concessões para promover investimentos e inovações verdes, assim como investimento em capacitação, treinamento e educação. Queria dizer que o relatório lembra que o valor de 2% do PIB global pode ser mobilizado por meio de políticas públicas inteligentes e mecanismos de financiamentos inovadores, como financiamento e microfinanciamento de carbono. Importante notar, segundo o relatório, que a mudança rumo à economia verde já está acontecendo em escala e velocidade nunca antes vistas. Segundo os dados apontados pelo PNUMA, novos investimentos em energia limpa atingiram 173 bilhões de dólares em 2008 e espera-se que tenham atingido uma alta recorde de 180 a 200 bilhões de dólares em 2010. Tal crescimento é cada vez mais impulsionado por países como Brasil, China e Índia, cuja participação nos investimentos globais em energias renováveis
subiu de 29% em 2007 para 40% em 2008. Abro aqui um pequeno parênteses para falar do potencial brasileiro para energia renovável e sua importância para o desenvolvimento da região Nordeste. Das possibilidades de geração de energia eólica no Brasil, por exemplo, 80% estão no Nordeste. E o Brasil tem hoje o menor preço de energia eólica do planeta, são $74 o megawatt-hora. A região tem recebido investimentos anuais de 10 bilhões de reais e tem 6 mil empregos gerados em 2 anos, em proporção bem mais alta que os empregos gerados, por exemplo, pelas refinarias de petróleo. Aproveito para citar matéria do jornal americano Los Angeles Times, de 24 de maio deste ano, na qual se afirma que, historicamente, o pobre Nordeste do Brasil finalmente vive o seu boom. O artigo cita o professor Marcelo Nero, da Fundação Getúlio Vargas, segundo o qual o Nordeste está crescendo 4 vezes mais rápido que São Paulo e Rio, num ritmo similar ao crescimento chinês. O relatório do PNUMA termina lembrando que, para a transição para a economia verde de baixo carbono, é importante fortalecer a governança internacional e os mecanismos globais que apoiem essa transição, e que a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Cúpula Rio+20, seria uma oportunidade para estabelecer uma nova orientação nesse sentido. O segundo documento que aqui comento é o Esboço Zero da ONU, texto que deverá basear as negociações da Conferência Rio+20. Cito aqui parte do capítulo 3º do texto, intitulado Economia Verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, em que se estabelece o contexto até agora acordado das reuniões preparatórias. No texto, os Estados mostram-se convencidos de que a economia verde deve contribuir para se alcançar metas-chaves, em particular as prioridades de erradicação da pobreza, segurança alimentar, um sólido gerenciamento de recursos hídricos, acesso universal a serviços de energia moderna, cidades sustentáveis, gerenciamento de oceanos, melhoramento da resistência e a preparação para desastres, assim como a saúde pública, desenvolvimento de recursos humanos e crescimento sustentável, inclusivo e igualitário, que gera empregos, inclusive para a imensa maioria dos jovens brasileiros. A economia verde deve basear-se nos princípios da Rio 92, em particular no princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e deve ser centrada nas pessoas e ser inclusiva, oferecendo oportunidades e benefícios para todos os cidadãos e para todos os países. No Esboço Zero, os Estados, mesmo convencidos que as políticas e medidas de economia verde podem oferecer oportunidades benéficas para melhorar a integração entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental em todos os países, independente da estrutura de sua economia e seu nível de desenvolvimento. Reconhece, entretanto, que países em desenvolvimento estão enfrentando grande desafio para erradicar a pobreza e sustentar o seu crescimento. A transição para a economia verde irá requerer ajustes estruturais, que podem envolver custos adicionais para essa economia, e nesse sentido é necessário o suporte da comunidade internacional. A partir dessas considerações, caso o Esboço Zero resulte um documento final da Conferência Rio+20, os Estados resolveriam que A. não poderiam criar novas barreiras comerciais, B. não podem impor novas condições para assistências e financiamentos, C. não pode ampliar diferenças tecnológicas ou exacerbar a dependência tecnológica de países em desenvolvimento perante países desenvolvidos, e D. não pode restringir o espaço político para que os países busquem seus próprios caminhos para o desenvolvimento sustentável. Por fim, refiro-me ao documento oferecido pelo governo brasileiro à conferência, na parte em que, ao seu modo, conceitua a economia verde no contexto do combate à pobreza. Segundo a Constituição brasileira, segundo a contribuição brasileira, a Rio+20 deveria buscar a renovação do compromisso dos líderes mundiais com o desenvolvimento sustentável, como objetivo integrador capaz de conciliar as preocupações ambientais com as necessidades sociais, sem perder de vista o desenvolvimento econômico. Para o Brasil, o tema da conferência Economia Verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza significa catalisar a ligação das intenções e objetivos gerais expressos no conceito do desenvolvimento sustentável com a realidade da operação da economia, inclusive com a implementação da Agenda 21. Para cumprir esse objetivo, é preciso reforçar
a ligação do conceito de economia verde com o de desenvolvimento sustentável, de forma a evitar uma leitura exclusivamente mercadológica que privilegie os aspectos de comercialização de soluções tecnológicas avançadas sobre a busca de soluções adaptadas às realidades variadas dos países em desenvolvimento. A sugestão do governo brasileiro é uma economia verde inclusiva, trazendo o aspecto social para a linha de frente da discussão e dos objetivos da conferência. O conceito de economia verde inclusiva criaria espaço para inserção direta de políticas sociais de forma mais ampla na discussão da Rio+20, ao passo que ele conferiria uma marca distintiva, proporcionando à conferência uma temática para todos os países do planeta. Com este ajuste conceitual, seria dado foco num ciclo de desenvolvimento sustentável, com a incorporação de bilhões de pessoas à economia, com o consumo de bens e serviços em padrões sustentáveis e variáveis. Menciono ainda que, diante do contexto de instabilidade nos preços de commodities e de riscos climáticos crescentes, política de promoção e de garantia de segurança alimentar e nutricional pode ter papel importante nas estratégias da economia verde inclusiva. O documento brasileiro oferece exemplos de integração de estratégias econômicas, ambientais e sociais que devem ser aprofundados e produzi-los, como geração de emprego, renda, concessão de linha de financiamento, microcrédito e tantas outras medidas que o Brasil tem feito. Exposto alguns dos argumentos que estarão provavelmente presentes nos debates e nas negociações da Conferência Rio+20, quero finalizar este discurso abordando um aspecto que é tão ou mais importante que a própria cúpula, é o seu legado para o Brasil e para o resto da humanidade. Espero que a partir da Rio+20 as pessoas no mundo inteiro não aceitem mais a possibilidade de falarmos do nosso futuro sem articularmos no mesmo pensamento e discurso os aspectos ambientais, sociais e econômicos da sustentabilidade, de forma articulada e indivisível. Se isto acontecer, esta conferência terá deixado o maior de todos os seus legados. Assim, estou convencido que o legado da Rio+20 inclui a incorporação da erradicação da pobreza como elemento indispensável à concretização do desenvolvimento sustentável, a plena consideração do conceito de desenvolvimento sustentável na tomada de decisão dos atores dos pilares econômico, social e ambiental, de forma a superar a prevalência de visões ainda setoriais. O fortalecimento do multilateralismo, com a clara mensagem de adequação das estruturas das Nações Unidas e das demais instituições internacionais ao desafio do desenvolvimento sustentável, e o reconhecimento do reordenamento internacional em curso e seus reflexos na estrutura da governança global. Vivemos um momento que combina a ascensão econômica de nações como Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, com uma profunda crise que afeta a Europa e os Estados Unidos. Esta pode ser uma oportunidade para criarmos uma nova ordem mundial, mais adequada ao século XXI, e a Rio+20 pode ser a arena ideal para darmos mais um passo nesta direção. Durante estas 2 semanas, o mundo inteiro estará voltado para os debates em torno do desenvolvimento sustentável e da economia verde, com a participação de diversos setores da sociedade e com a ampliação do espaço de debate nos variados instrumentos de comunicação que farão com que o assunto chegue ao cotidiano das pessoas, especialmente da juventude. O legado mais importante da Rio+20 deve ser que as mentes e corações de todos os habitantes deste planeta compartilhem a ideia-força de que o futuro da humanidade depende da consolidação do desenvolvimento sustentável, com economia verde, inclusiva e aprofundamento da democracia. Continuaremos acreditando que um outro mundo é possível. Portanto, que a Rio+20 seja um sucesso e que o Brasil possa sediar essa conferência que entrará para a história da nação brasileira. Muito obrigado, um abraço e meus cumprimentos, senhor presidente, senhoras e senhores deputados que nos ouvem nesse momento, senhores e senhoras que comparecem à galeria deste plenário e a todo o Brasil que nos ouve nesse momento. Muito obrigado.